Quando eu cheguei de Natal, com 12 anos, então eu andava com meu irmão, era um passeio conhecer a cidade. E quando eu transitava era aqui no Aroche, Viaduto do Chá. Até um dia eu olhei assim e falei, nossa, eu acho que eu nunca vou saber andar aqui nessa cidade, de ser tão monstruosa. Porque Natal, hoje pode ser até uma cidade grande, mas comparando São Paulo, é uma província. São Paulo, para mim, sempre foi o lugar onde eu conseguia me libertar um pouco, desde a minha adolescência. Meus avós moravam aqui, aí quando eu vinha para cá passear, então era onde eu conseguia viver a minha sexualidade sem amarras. Praça da República, Largo do Aroche, eram os locais onde eu me identificava e ficava fascinado, né, por conta da liberdade. Eu saí de casa com 10 anos de idade, porque eu apanhava muito dentro de casa, porque eu não queria saber nem trabalhar, nem estudar. Por isso, hoje eu não sei nem ler, nem escrever. E o primeiro lugar que eu caí foi na Estação da Luz. E tendo acesso a toda essa riqueza do que significa essa região, que é o berço do transformismo brasileiro, né? Nisbiá, a primeira drag, aqui, né? Márcia Pantera, a percussora, a primeira que fez o bate-cabelo, aqui, né? Silvete Montilla, Vitória Príncipe, Salete Campari, Ioiô Vieira de Carvalho, tantos nomes da nossa comunidade que fazem a arte e cultura da nossa comunidade, que movimenta a economia nessa região. O Aroche era tudo nosso, né? Não era só Aroche era Roosevelt, era o Baixo, sabe? A Boca do Lixo, a Aurora, São João, tudo era o Aroche. O Aroche não é só uma praça, o Aroche era o ponto de encontro, é a convergência. Para fugir da polícia, porque a praça era belíssima, porque a Mona já tinha feito Europa e vinha fazer trotuar no Aroche. Era o lugar de pegação, porque a Vila Buarque também era. Você subia ali na frente hoje da ação educativa, era onde você fazia o vício. O vício, para quem não sabe, é fazer por prazer com aquele boy que você acha que vale a pena. Depois você sempre sai um pouco frustrada, porque às vezes a prostituição tem lucro certo. O vício nem sempre. Mas o Aroche é muito mais do que pensar numa localidade física. O Aroche é uma instituição LGBTQIA+. A primeira casa que eu subi no palco foi na Condessa, na Nostro Mundo. Que ela hoje faleceu. Essa foi uma mãe para mim. Aí comecei a fazer show na Andrade Maia, comecei a fazer show. Aí quando eu fui com um bom tempo, eu frequentei as praças. E a primeira praça que eu frequentei foi o Lago do Aroche. Pra gente, o Arochenos não é construído se não tiver a importância de tudo que está compondo isso, né? E tem uma coisa que eu acho muito louca, essa ocupação que a gente fez. Como nós somos uma ferramenta dessa ocupação, a gente levou atividades desportivas com o intuito de redução de danos, né, para o abuso de álcool e drogas. Não somos proibicionistas, né? Não é sobre proibir as pessoas de usarem, né? Pelo contrário, somos parte do mecanismo de construção da Marcha da Maconha, por exemplo, né? Somos antiproibicionistas, mas é importante utilizar essas substâncias com a visão de saúde, né? Pensando no amanhã. Inclusive também para gerar atividades, né? Porque então se vão dizer que na praça não há outra coisa que não drogas e sexo e rock and roll, na verdade é funk. Vai ter também dança, vai ter também esportes, vai ter... Debate político. Vamos varrer, limpar a praça, sabe? A gente tem uma ideia que é o Arochenos Sustentáveis, e que no futuro a gente quer pegar esse lixo para reciclar ele, né? Vender para recicladores, e esse dinheiro ser utilizado para mobiliário urbano afetivo,
para atividades dentro da própria praça. O Arocha é meu xodó, né? Eu morei aqui em 83 até 86, depois fui para Bela Vista, depois voltei aqui para o Arocha já faz 20 anos, e é uma região que eu não troco por nenhum outro lugar. Tá? Moro aqui, bem em frente ao lado do sindicato, dos hoteleiros, tenho uma vista privilegiada, então eu gosto muito daqui e eu acho que seria muito bom se a prefeitura reconhecesse aqui essa região como uma área de LGBT. O Lago do Arocha, como eu te falei para você, foi os lugares que eu frequentei mais. Muito maravilhoso, adoro o Lago do Arocha. Eu já fiz muitos shows aqui no Lago do Arocha. Na época lá, o ponto de encontro das gays de fim de semana, das bichas, era no Lago do Arocha. Na República não existia tanto como no Arocha. E até hoje eu adoro muito o Lago do Arocha, apesar que vocês me investem na Praça da República. Mas o Lago do Arocha é meu ponto de referência, mais do que a Praça da República. Entendeu? Porque o Lago do Arocha era para me divertir. Às vezes eu pegava com um programinha, mas me divertia mais, passeava, tinha as músicas, as bichas em cima dos carros, os barzinhos tudo aberto, cheio. E a República não tinha isso. A República era para ganhar dinheiro. E o Lago do Arocha era para se divertir, entendeu? Eu me diverti muito. Eu meti namorado no Lago do Arocha, vários namoradinhos ali. E eu não tenho que falar, eu gosto muito, adoro o Lago do Arocha. Os corpos na rua a gente consegue acessar não só porque a gente sabe chegar, mas porque tem a experiência possível para isso. E para um corpo de rua, você se iguala ao corpo de rua, você se percebe distante. E repele. E repele. Tanto é que o resultado de todo esse processo, é importante trazer, que nós nos tornamos, o coletivo se tornou um canal de denúncias de abusos da dignidade humana. Né? Tem uma das ações que a gente também desenvolve aos Dubigos, além da ação social, desportiva, artística, cultural, de debate político suprapartidário, que são as ações de saúde, né? De prevenções sobre IST, né? Mas só que de forma não terrorista, chegando lá, aí a gente usa o terrorismo, né? A gente chega lá e de forma afetiva, falando abertamente sobre ISTs da praça. Se você quer dar sem camisinha, quer comer sem camisinha, arrasa, querida, não tem problema. Não existe, ninguém vai te proibir de fazer isso, é a sua consciência. Mas saiba que existem outras formas de prevenção, como a PrEP, como a PEP, sabe como se tratar. Tem que fazer o exame periodicamente sobre a sífilis, sobre outras ISTs. A camisinha na época, eu nem sabia o que era isso, né? Aí você vai descobrir ao mesmo tempo que você já está envolvido com tudo isso. Então, de 83 até 94, eu vivi esse turbilhão, mas sem ter uma base mesmo. Aí acaba entrando também em contato com o HIV. A partir de 94, a minha sexualidade também, eu acho que o HIV tem uma coisa de boa na minha vida, que ele fez com que eu perdesse esse medo de dizer quem eu sou e da própria orientação sexual. A partir da descoberta do diagnóstico para o HIV, eu também comecei a revelar para minha família, para quem estava próximo de mim, falar muito mais claramente da minha sexualidade. Que você não tem ideia do que é que eu estou falando. Teve uma demanda nos hospitais de infectologia depois do HIV. Estou falando de demanda assim, de médicos, de profissionais, de enfermeiros, tudo, porque todo mundo tinha pavor do HIV, porque você não tinha certeza como é que você se infectava com HIV. Então a epidemia de AIDS ela trouxe para a comunidade LGBT um misto mesmo, de você ter medo tanto do HIV como do apontamento que as pessoas faziam para você,
como também um misto de você procurar encontrar alternativas para você poder continuar se relacionando, poder continuar vivendo as suas experiências. Foi a partir do meu diagnóstico mesmo que eu intensifiquei, por exemplo, a precaução, né? O uso mais consistente do preservativo, apesar de falhas aqui e ali, mas é a partir dele que eu consegui também negociar melhor as minhas relações, as minhas experiências. Eu era muito nova, com o advento do HIV, a negociação para liberar as manas me entrega alguém. Eu era essa entregue. Eu sabia qual era o meu papel, porque eu era mais jovem. Qual que era a situação da mais jovem? Ela não era infectada. Eu era limpa. Eu era entregue para o policial. Eu era entregue pelo rolê, do cara que vigiava o rolê. Então, assim... E, lógico, você aprende muita tática de sobrevivência. Como também você aprende que o afeto não te alcança. A gente faz de tudo para poder sobreviver. Cada uma sobrevive da sua forma aqui nesse local. Cada travesti aqui tem uma forma de sobreviver. Eu não tive medo do HIV. Quando o HIV esvaziou de profissionais no Emílio Ribas, eu fui, jovem ainda, para a Casa de Apoio Brenda Lee, ajudar a Brenda a cuidar de pessoas soropositivas, que o pavor naquela época era tão grande que as próprias travestis que não precisavam da Brenda Lee não passavam nem na porta. Eu não conheço um ato, uma atividade do Coletivo Arostianos que para mim, na minha percepção, não tem como pulsão afeto. E isso só é possível pela ocupação, que é ocupar o espaço público com a sua vivência. É demarcar que você está ali interessado nos atravessamentos que compõem história. E aí a gente dá prioridade para isso. Porque se a gente está ali criando paixões, se a gente está ali criando as nossas seguranças, os lugares que nos tiraram até o lugar que nos acolhe, qual a importância? Então, quando o Aroshi acolhe o nosso corpo, a gente pode ser bicho, a gente pode ser travesti, a gente pode ser boyfeito, a gente pode ser não binário, a gente pode ser drogado, a gente pode ser cracuda, a gente pode ser o que quiser, a gente vai priorizar isso. E essa elite e tal, ela sempre quer vir só prejudicar mesmo, porque quando ela tem um interesse gentrificador de construir, quando Dória, né, quando o Consulado Francês, quando a APA, quando todos esses movimentos que não são coincidência, tem capital envolvido, né, vem atuar nesses espaços, é sempre o quê? Projetos de melhorias para quem? Requalificação. É isso que eles queriam. Foi uma palavra ótima que eles colocaram no projeto. Ou como é que é aquela outra palavra de revitalização? Era essa. Revitalização, né? E a revitalização é uma palavra de pulsão vital. E o projeto arquitetônico foi concebido por Escritório de Arquitetura francesa, que é o Triptyque, apoiado pelo Consulado Geral da França, por empresas francesas, junto com o Dória. E nós tivemos que nos reinventar mais uma vez, né? As famílias LGBTs, elas acontecem aqui. Elas surgem aqui. Porque não era simplesmente vir para o Arouche. Vir sozinho para o Arouche e se montar era apanhar das travestis. Porque aqui é o território, ainda é o território delas. Então, quando você vinha gay, se montava aqui, você precisava de um grupinho que era seu, que te apoiasse naquilo que você fizesse. Então, as famílias, elas surgem aqui. E aí a gente tem as mais antigas, né? Cobra, a Uzumaki também é mais antiga, a Uber, a Moon, que são as famílias que surgem no Largo do Aroshi num momento mais diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, não tinha outro espaço. Não tinham, elas surgiam aqui e se expandiam para os lugares onde seus pais e suas mães moravam. Mas as famílias LGBTs, elas começam no Largo do Aroshi. A história começa aqui. Um bairro LGBT, historicamente, de acolher pessoas pretas, pessoas periféricas em geral, de pessoas de todo lado do Brasil, né? E por ser LGBT, eu acho que tem mais essa questão de acolhimento. Que por mais que as bichas tenham o atrito entre elas, mas a gente é um público acolhedor. Quando eu cheguei aqui no Aroshi, eu me senti acolhida. Por mais que teve close e tal, mas eu me senti muito acolhida.
Se hoje em dia eu sei andar no centro, se hoje em dia eu sei a malandragem, eu sei catar o que é um doce de longe, é graças ao Largo do Arouche, assim. Porque antes de eu vir pro centro, eu era muito Alice, eu não tinha tanta noção como igual hoje em dia eu tenho do que é a humanidade, entendeu? De eu me reconhecer. Foi uma grande reconstrução estar aqui, desde 2016 até hoje. O Largo do Arouche tem muita história, porque lá na ZL a gente teve muita resistência para ser quem a gente sempre somos, né? Porque não dá para apagar. E a gente precisava de um espaço. E aí principalmente eu queria me montar de menina. Queria me montar, queria botar peruca. E o único lugar que a gente tinha era o Largo do Arouche. E ainda o Terminal Amaral Gurgel, porque a gente não podia vir montado da ZL, tinha que vir se montar aqui. Então a gente botava tudo numa bolsa, vinha pro Terminal Amaral Gurgel, se montava, apanhava do segurança lá, porque entrava um menino e saía uma menina. E aí eles sempre falavam que a gente estava aprontando alguma coisa no banheiro. E vinha realmente demonstrar o que nós somos aqui no Largo do Arouche. Nem tinha tanta coisa agora como tá agora, o Largo do Arouche era bem diferente, né? Só as árvores resistentes. E aí veio a pandemia, e a pandemia ela veio para danar tudo, né? Porque parou os nossos projetos e nós tivemos um problema muito grave, que foi a fome. Então a gente largou tudo que a gente estava fazendo para poder lidar com a fome. Travestis não estavam tendo clientes. Sem clientes, não tem dinheiro. A gente atendeu uma casa de cafetina com 30 travestis, com cestas básicas. Só que eu sou pobre, você tem dinheiro? Somos pobres. Eu sou rica, mas não de dinheiro. Exato. E as bichas do Aroucheano também são pobres. São putas, são trabalhadores de baixa renda. Então como é que a gente fez para entregar 1.500 cestas a um custo de quase R$200 mil? Pedindo. E além disso, para encerrar, eu acho que é importante eu trazer que nós criamos a Casa de Acolhimento LGBT Aroucheanos, na região do Brás. É um experimento piloto, que ainda está em execução, onde nós já acolhemos lá 6 LGBTs, travesti, mulher transexual, viado, bissexual, dentro do rolê, onde as pessoas elas lidam com a casa de forma autônoma, né? Não vai ter uma pessoa para poder cozinhar, limpar. Tem uma das moradoras que não sabia cozinhar e ela estava em situação de calçada, né? Antes de chegar na Casa Aroucheanos. E ela saiu da Casa Aroucheanos, já está com o próprio local dela e ela hoje cozinha para ela mesma, passa para ela mesma, limpa para ela mesma. Eu acho que é o maior ganho, Fernanda Frazão. Eu acho que é o maior símbolo de vitória que pode dar certo esse experimento, para a continuação desse experimento. Por toda a história que o Largo do Arouche tem, por tudo que a gente já construiu aqui no Largo do Arouche, ver essa... Eu tenho uma marca em uma árvore dessa. Sabe aquela mania de vir marcar a árvore? Eu tenho uma marquinha em uma árvore dessa daí. E quando eu olho para essas árvores, eu lembro de muita história, de muita coisa. Eu lembro que eu já apanhei aqui, eu lembro que já tive grandes amores, eu lembro de como eu me tornei uma pessoa positiva. Então o Largo do Arouche para mim tem muita história. E tem muita história que a gente não terminou, que a gente não concluiu. E não vai dar. Eu sou de uma época que a gente resistia para que a floricultura fosse banheiro. Que não fosse floricultura, mas entregaram para alguém, mas não entregaram para a gente. E rebaixaram a calçada, fizeram de tudo, transformaram tudo sem perguntar para quem ocupa, né? Então, ocupar o próprio Largo do Arouche é um ato de resistência. Então, para mim, toda vez que eu venho, eu estou dizendo, estou resistindo.